Fala, meu povo! Começamos mais um episódio do nosso querido podcast Drama Diário. Um podcast que a gente conta nossas histórias do dia a dia, nossos dramas do nosso dia a dia. E a gente pega histórias do Reddit, lê aqui pra vocês, assim como outras histórias que a gente conta e afins. E a gente debate, a gente cria diálogos, a gente transforma essas histórias em grandes debates, conversas e polêmicas. A gente passa muito estresse com essa porra também, né? Muito caos. Caos e mais caos. E neste episódio, nós... eu tenho que falar meu nome, né? Meu nome é Paola. E eu sou a Bia. E nesse episódio, nós passaremos muita raiva. Qual episódio a gente não passa muita raiva? A gente passa... Exato. A gente tava até conversando entre gravações, assim, que tem umas histórias que fazem a gente questionar. Será que nós não somos as loucas? Porque não é possível. Não é possível, tá todo mundo achando isso normal. Todas essas coisas normais. E nós somos as únicas que estão achando, tipo assim, gente, vocês estão malucos. Absurdo. Então, será que é a gente que tá fora da realidade, Paola? Não sei, eu espero que não. Será que essa palhaçada toda é não, normal? Sabe porque a gente sabe que não é? Porque tem um monte de gente comentando e tá todo mundo concordando que o povo é maluco. Exatamente. Então, assim, essas pessoas aí realmente estão... Tão maluco. E neste episódio, nossas histórias aqui, nós vamos ter um pouquinho de uns homens sem noção. Nossa Senhora. Uma galera que erra na mão. Que, assim, não sabe limite. Entendeu? Limite precisa ser, sabe? Eu acho que a minha é uma prova também da falta de limite da galera. Então, a minha também. Então a gente vai descobrir aqui. Novamente eu vou descobrir a história da Bia. A Bia vai descobrir a minha história. É isso. E nós vamos debater depois. Tá pronta? Ai, tô muito animada. Vamos logo, tô até ansiosa. Vamos para a primeira história. Sou acusona por querer me divorciar do meu marido porque ele colocou xixi na minha comida. Vamos lá. Ok, não sei se estou perdendo a cabeça ou algo diferente está acontecendo, mas eu, mulher de 32 anos, sou casada com meu marido, homem de 36, há 4 anos e não sei com quem diabos estou realmente casada. Quem é ele? Certo, vou explicar. Meu marido sempre teve o fetiche estranho de querer mijar no meu rosto durante o sexo. Mas eu sempre disse que não. Absolutamente não. Nunca gostei dessa porra, não queria e pronto. Ele nunca mais insistiu, então eu pensei que esse assunto tinha se resolvido. Mas eu estava terrivelmente enganada. Há alguns meses comecei a notar que a minha comida estava com um gosto particular, um pouco esquisito. Não era ruim, tipo algo podre, mas era muito estranho. O gosto estava na minha aveia que eu como de noite, nas minhas tigelas de iogurte, até mesmo no meu café coado. Cheguei a pensar que a geladeira tivesse com algum problema, mas mais nada estava com aquele gosto estragado. Só as minhas coisas, o resto não estava. Joguei tanta comida fora, achando que estava com algum problema ou alguma coisa estava estragada, azedada. Mas mesmo assim, o gosto continuava ali, em cada uma das minhas refeições. Eu fico pensando como ela descobriu. Porque realmente, assim, isso é uma coisa assim que eu não, nem nos meus sonhos mais loucos eu ia imaginar que alguém seria capaz de fazer uma porra dessa. Pois bem, mas uma coisa me intrigava. Eu nunca fiquei doente. Sem dor de estômago, sem vômito, nada. Se as comidas estivessem realmente estragadas, com certeza eu já estaria passando mal. Então, por algum motivo, eu comecei a pensar que talvez ele estivesse fazendo alguma coisa. Cheguei a imaginar que ele estivesse me envenenando lentamente, ou sei lá, me drogando, algo assim. Olha, não tá tão longe, né? Mas, novamente, eu não estava ficando doente. Eu não tinha nenhum outro sintoma. Então não fazia sentido. E estava me deixando tão estressada, mas tão estressada, porque ele sempre foi um marido muito carinhoso. Eu não via motivo para ele querer me drogar. Contei para uma amiga minha e ela disse, abre aspas, você precisa colocar uma câmera na sua geladeira. Só por precaução. A explicação é simples. Nós dois moramos sozinhos. Só eu e ele. Ninguém tem acesso à nossa geladeira. As únicas pessoas que vêm esporadicamente na nossa casa são nossas mães. Então não tinha como ter sido elas. Como eu já estava ficando neurótica, resolvi seguir o conselho da minha amiga e comprei uma câmera bem pequenininha na Amazon.
configurei e simplesmente esperei, torcendo para que não fosse nada, que eu estivesse enganada. Mas então este homem, Ai, não. este maldito homem, Meu Deus. o meu marido, o desgraçado mijou na minha veia. Depois, no café coado. Ele abriu a tampa, como se nada fosse. Deu uma mijadinha, depois fechou a tampa. Não contente, ele deu uma misturadinha, sacudiu tudo e colocou de volta na geladeira. Como se nada tivesse acontecido. Quando assisti, achei que ia vomitar ali mesmo, com o celular na mão. Depois que eu vi isso, eu perdi completamente o controle. Eu fiquei maluca. Eu fui até o quarto e quebrei o PlayStation 5 dele. A TV, peguei as roupas dele, joguei na rua, estraguei todos os sapatos dele. Tudo. Eu surtei. Quando ele chegou em casa, ele foi recebido pelos meus gritos. Gritei muito. Ele começou a chorar, implorando para que eu me acalmasse. Ficou dizendo que era apenas um fetiche, mas que era um fetiche muito importante para ele. Então ele arranjou um jeito de realizá-lo, fazendo sem que eu soubesse. Tipo, que porra é essa? Como ele achou que me contar isso iria melhorar as coisas? Ele começou a dizer que ia fazer terapia, que poderíamos colocar câmeras na casa toda, que ele nunca mais faria isso, e essa seria a prova. Disse que nós dois fizemos votos no casamento, meio que de amor eterno, e que íamos superar isso. Vi essas pessoas no TikTok pedindo conselhos no Reddit. Então, aqui estou eu, precisando dessa perspectiva externa. Estou na casa de meus amigos agora e não contei para mais ninguém. Não sei o que fazer. Ele está explodindo meu telefone, dizendo que estou arruinando o nosso relacionamento, acabando com o nosso casamento por conta de um erro. Mas isso não é um erro. Isso é completamente uma quebra de confiança. E eu não consigo olhar para ele do mesmo jeito agora. Sou a babaca por querer o divórcio ou eu devo perdoá-lo? Porque eu realmente só quero vomitar para sempre. Cara, não! Não é assim que funciona. Fetiche tem de montes, cada um tem o seu, mas é o seguinte, fetiche acontece de uma forma consensual, Exato. entendeu? Ele pode querer fazer tudo isso. E se ela topasse, se estivesse no consensual, maravilha, tudo muito legal. Agora, pra mim, isso envenenamento tá ali, entendeu? O que pode acontecer também? A gente consumir urina não é uma coisa assim certificada pela, né? Anvisa. A Anvisa não deu um check. A Anvisa não deu um check nas urinas das pessoas, né? Exato. Então isso poderia dar problemas de saúde. Gente, poderia. Muita coisa poderia acontecer com problemas de saúde. Agora, é uma quebra de confiança, porque agora eu ia ficar suspeita, eu ia achar que ele tá mijando em tudo. Exato. Eu ia achar que tudo tá mijado, eu ia achar que tudo tá acontecendo. E ele fala assim, esse fetiche é muito importante pra mim. E eu dei um jeito de realizar ele Sem você saber. sem você saber. Oi? Não faz o menor sentido. O que isso configura? Não faz. É. O que se configura? Entendeu? Porque todo o Configura. ato tem que ser consensual. Então, se ele tem esse fetiche, ele tem que realizar de acordo com as normas. Exato. Isso não, ele fez pelas costas dela, ele quebrou a confiança dela, ele trouxe ela pra uma coisa que ela não queria participar. E outra, a sua casa é um lugar que eu me sinto segura, é um lugar que você tá confortável. E aí você não tem coragem de abrir a própria geladeira? E outra, se o marido Ai, toma esse cafezinho aqui. Eu vou conseguir beber o café? Não, Nunca eu não mais. ia mais querer consumir nada que ele me mais. desse na mão. Nunca mais. E assim, em que momento ele achou que ele tinha o direito de pegar um fetiche dele, transformar dela, assim, obrigando ela, né? Porque Ele impôs o fetiche dele nela. Ele impôs. Ele pediu pra beijar na cara dela, ela disse que não. E ele, não contente, ele falou, bom, tudo bem, não aqui. Mas eu vou impor isso, eu vou fazer sem ela saber. Tipo, quando que ele achou que ia ser normal? Imagine. E assim, do jeito que ela fala, ele abre o pote, ele mija na hora. Não é que ele traz. Não é que ele traz um mijinho assim de algum lugar, ele mija em algum pote. Não, ele vai, ele põe o bagulho pra fora, mija, chacoalha e põe lá de novo. Porque ele sabe que ela que vai comer isso. Agora, que tipo de prazer ele tava sentindo enquanto ela tava comendo o bagulho mijado? Então, mas a impressão que me dá também é que o prazer dele vai passar para um lugar de justamente fazer pelas costas, fazer de um jeito não consensual. Será? Então, é a impressão que tá me dando aí. É, então. Porque ele tá tendo um prazer em relação a isso. Assim, é uma falta de... Gente,
tudo... Ai, falta de respeito, Paola. Não, 100%. Falta de respeito. 100%. Se ela quisesse participar dessa mijada, ela estaria participando. Ela falou não. Agora, se esse fetiche é tão importante pra ele, é o tipo de coisa que ele vai ter que ponderar. Num relacionamento, as pessoas podem ter muitas vontades, podem ter desejos, podem ter fetiches. É conversado. Se a pessoa não tá a bordo, não tá a bordo. Agora, se é tão importante pra você, cara, talvez esse relacionamento não é o relacionamento ideal pra ele. Exato. Talvez ele tenha que se relacionar com outra pessoa, alguém que está aberta a isso. Ou então entender que esse fetiche não cabe no relacionamento. De duas, uma. Talvez seja... Entende? Eles não sejam compatíveis. Não, Simples. talvez não vai rolar. Simples. Assim, antes, se chegasse pra mim e falasse, ah, o cara quer muito, ele ficou insistindo, toda vez que a gente vai transar ele insiste nisso, eu ia falar pra ela, amiga, vaza, porque vocês não são compatíveis. Neste momento, ele tá cometendo quase um crime. É que assim... como Cara, eu que não você sei nem se... Acho que configura como um crime isso. Então, só que assim, como você vai chegar por lei e falar, ah, o cara mijou na minha comida? Cara, Entendeu? Eu não sei se configura de fato como um crime. Advogados, Mas, nos, por favor, nos contem. contem pra gente. O que configura essa porra? Porque, Paulo, eu não acho que isso é ok. Eu acho que isso é abuso. Eu acho que Eu é um acho que abuso. isso entra como Exato. abuso. Eu acho que entra como abuso. Infelizmente, não entra como crime. É porque ninguém tem o contexto geral de que isso é um fetiche. Que ele tá impondo um fetiche sexual nela. E tudo isso. Mas entra como abuso. E Paula, é mas o físico e psicológico. Mas mesmo se não fosse uma coisa sexual, por exemplo, ele tá impondo uma coisa, é uma violência isso pra mim. É uma violência de alguma forma. Sim. Então, independente do que for, configura como alguma coisa, gente, não pode ser. Agora, uma coisa que eu também fiquei questionando, que daí, quando explode a bomba, ele chega pra ela e fala que ela tá estragando o relacionamento, que ela tá fazendo escândalo, que tava tudo maravilhoso. Não, e ele ainda joga na cara dela os votos de casamento. Agora, nos votos de casamento, não devia ter nada sobre fazer coisa pelas costas, trair, esse tipo de coisa. Então, se é assim, ele já quebrou os votos, quebrando a confiança dela dessa forma. Eu queria entender se nos votos de casamento ela assinou embaixo, mijada na comida. Eu acho que não. Não. Então, Eu acho que então não. assim, também, aí ele faz o que faz e agora a culpa é dela por não gostar dessa situação. É ela que tá estragando o relacionamento. Agora, particularmente, eu não sei com que cara eu ia olhar pra essa pessoa. Não, gente, término, divórcio, com toda certeza. Eu desejo tanto isso que eu vou impor nela e eu vou assistir ela comer isso, sabendo que eu tô enganando ela, e continua. Eu acho que esse fetiche é tão importante pra ele e a parceira dele já deixou claro que ela não tem interesse e não quer participar disso. Sem problemas, cara, vai procurar seu rumo, vai procurar outro lugar de Exato. realizar esse fetiche. Cara, eu acho que, amiga, você tem que olhar seu shampoo, se não tem mijo no shampoo. Joguei agora, né? Ele mijo no sabonete líquido. Tô falando sério, tudo que dá pra colocar no rosto, que dá pra colocar na sua mão. Paola, eu acho que eu ia jogar tudo da minha casa fora. Eu botava fogo. Juro. Eu abandonava a casa e ia ficar pra ele. Nossa. Eu acho que eu ia jogar tudo fora. O sabonete, a comida, tudo, porque eu não ia confiar mais em nada. Tudo. E sabe o que é pior? É que ele viu, eu tenho certeza, eu duvido que ela limpou a geladeira e tirou tudo que ela achava que tava estragado, e ele não percebeu. Então ele viu que ela tava jogando um monte de coisa fora, que ela tava percebendo que o Ela gosto deve ter tava diferente. comentado pra ele. Ai, nossa, ele Nossa, gosta esquisito. exato. Nananã. E ele olhou pra cara dela, cara deslavada, e falou: Do jeito que eu sou maluca, eu ia achar que ela tava doente. Você não ia achar? Eu já ia falar, tô com alguma doença, que eu tô perdendo o gosto. Ele tá mexendo com a cabeça dela. Sim. Além de tudo, ele tá mexendo com a cabeça dela. E no Sim. final, quando a bomba estoura, ele joga a culpa nela. Eu queria pesquisar pra descobrir se alguém mija na minha comida, se eu posso prender essa pessoa. Vamos pesquisar? O que fazer? Gente, por que ingerir urina é prejudicial? Bia, o pH da urina não é compatível com a flora intestinal e do estômago. Pode causar infecções como gastrite, esofagites ou até mesmo úlceras. Olha o que ele submeteu ela. Não, e o pior é que depois, vamos supor que isso tivesse continuado acontecendo, caso ela não tivesse reparado, o gosto não tivesse muito forte. Aham. E aí imagina ela começa a desenvolver um problema de saúde. Essa mulher não ia entender o que tá acontecendo. Exato. Tipo, imagina depois Nem pra os conseguir médicos, detectar. nem os médicos iam saber. Ninguém ia entender que porra tá acontecendo. Então ia ser uma doença que ia passar indetectada. Gente, por isso que eu tô falando, Paola, não sei o legal, mas pra mim, isso com certeza é crime. Você não tem amiga advogada? A Giulia, será que ela tá acordada? Liga pra Júlia. Calma. Ai, como que eu tô gravando? Ai, liga no meu. Pera, deixa eu perguntar. Não, liga. Não, vamos ligar. Liga aí, liga aí. Liga aí. Calma. A Júlia é a primeira que eu penso, porque ela resolve todos os meus BO, advogado. Júlia? Alô? Alô?
É, Paola não vai atender. Na hora. Ela tá ligando? Ligando. Vai. Alô? Bem-vinda ao podcast Drama Diário. Você está ao vivo com Paola e Beatriz para responder uma pergunta profissional. Gil, você tá disponível por 2 segundos? Eu amei. A gente Pode precisa de uma falar. consultoria de uma advogada num caso que a gente está debatendo. Fala. Você tá em casa? Não, tô no barzinho. Puta merda. Júlia, desculpa. É rápido. Eu juro que é rápido. Manda. Mano, primeiro, você aceita participar do nosso podcast por áudio mesmo? Por 2 segundos? Aceito participar. Então tá. Paciente, assino. Paciente, assina. Amiga, seguinte, acabamos de escutar uma história de um marido que ele tinha um fetiche por mijar na cara das pessoas, ela não aceitou. E aí ele começou a mijar na comida dela e ela descobriu que tava comendo Mijo escondido. mijo escondido dele. Tipo, ele tava mijando e... Danos morais. Ah, No mínimo. É crime, não é isso? Isso é crime? No mínimo. Isso foi. Então, aí tem que ver o enquadramento, mas assim, eu acho que entra no campo dos danos morais, porque é no mínimo vexatório um negócio desse. Fora a parte física, né, de saúde, é uma humilhação, né? Danos morais, gente. Viu, E eu gente? chutaria na casa dos 30, 40, 50 mil reais. Aí, assim, ela ia ter que entrar com divórcio primeiro. Tô chutando alto, tá? Teria que fazer uma pesquisa de jurisprudência. Não, Mas, tudo bem. sinceramente, eu não sei se teria algum caso parecido. Mas complicado, né? Eu acho que não deixa de ser uma violência ali, né? Ah, não, mas só de saber que dá pra processar ele já é uma grande coisa, tá? Que a gente Dá tava pra nessa processar. dúvida. Gente, eu acho que é uma violência psicológica aí, né? A partir do Sim. momento que ela descobriu que ela tá dormindo com uma pessoa que tá urinando na comida dela, Uhum. é, E por um fetiche violou- dele. Exato, e sem autorização dela, entendeu? Nossa, Júlia, muito obrigada. Pessoal, Júlia Lofreda, advogada. Em todos os momentos, como vocês podem ver. Como você pode ver, ela está no barzinho respondendo aqui pra gente. Júlia, muito obrigada, de verdade. Eu fiquei super assustada. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Eu falei, pronto, elas estão na delegacia. Eu vou ter que sair daqui agora e ver o que aconteceu. Mas que bom que foi só primeira uma coisa A primeira coisa que a pessoa foi, o que elas fizeram? O que elas fizeram? Elas estão presas. Eu mandei uma mensagem pra você, tipo, amiga, você tá online? Você tá não sei o quê? Então, aí eu já tava preocupadíssima, porque a Bia já tinha me ligado. Eu falei, mano, aconteceu alguma coisa. Não. Aconteceu alguma coisa, deu ruim. E ela sabia que a gente tava gravando podcast, porque eu Caramba. falei. Então, tipo, não. Elas foram presas. Não, a gente não foi, amiga, mas muito, muito, muito obrigada, de verdade. E adoramos sua participação. A gente vai deixar aqui os contatos da Júlia pra quem quiser, quem precisar de uma advogada. Gente, precisando, só ligar, tá bom? Então, muito obrigada. Obrigada. Beijo, gente. amiga, obrigada. Tchau. Tchau. Se cuidem, Também. Tchau. Bom, Então, gente. Mas foi o que eu falei, Paula. Isso enquadra como violência. Violência Violência. psicológica, danos morais, Foi o- abuso. Gente, tem tanta coisa aqui. Foi o que ela falou. Tipo, a gente não pode colocar. Foi o que ela falou, tem que olhar pro jurisprudência. Sei lá que que achar porra é essa. Mano, pior que deve ter caso assim. Deve ter. Mas Deve é que ela- ter foi o que ela caso. falou. Tipo, não tem como você falar que tipo, é crime e ponto, acabou. Mas é uma grande violência. É uma grande violência. Psicológica, em vários física. sentidos. E ela falou, no mínimo. Mano, eu amei ela. A gente terminou de falar ela, no mínimo, danos morais. Então, gente, já estão sabendo. Tá? Danos morais. Falamos com uma advogada ao vivaço pra vocês. Vocês viram aqui no ao vivo. E a melhor gente- parte é que a gente chega pra uma advogada e a primeira coisa que ela pensa é: elas foram presas, eu tenho que ir pra delegacia Eu agora. amei que ela pensou, estou super. E o pior é que ela não pensou que, tipo, a gente tava ligando pra ela porque a gente queria falar com ela. Ou com alguma Não. coisa. Ela na hora pensou, elas estão gravando podcast, elas fizeram alguma merda e elas são presas. Eu não sei, como? Pelo Como? amor Ela de- falou, eu já pensei que eu ia ter Paola. que fugir e ir pra E delegacia. sabe o que é pior? Se a gente fosse presa hoje em dia, tipo, não que a gente seja super famosa, Não. mas tipo, a gente tem alguns seguidores, tem alguns vídeos. Se a gente fosse presa hoje Ah, em dia, ia ser micoso. mano, ia dar até uma repercussãozinha, Ia ser talvez. micoso. Ia ser micoso. Tipo, ai, demais. tá vendo as meninas do vídeo? Foram presas. Nossa, não. Ia ser muito bom. Aí se falassem por quê? Aí eu ia falar, sei lá. Elas encontraram alguém na rua que tava mijando Não na comida sei, dos me outros. digam vocês. É, Se a gente fosse presa e vocês só descobrissem que a gente foi presa, por que vocês achariam que a gente foi presa? Qual seria o chute de vocês? Ela atende. Atendeu. E Paola, o pior é que fui eu liguei. Eu nunca liguei pra Júlia na minha vida. Então ela deve ter falado, fudeu. Não é nem a Paola que tá me ligando. A É Paola a deve estar Bia. presa. É a Bia que Só tava... que aí ela viu minha mensagem, tipo, falando, Júlia, você tá acordada?
Eu escrevi Giulia ao invés de escrever Gil. Por que eu fiz isso? Eu tava escrevendo aqui falando com você. Mano, qual que é a minha história? Peraí. Ô, Beatriz. Bom, agora que a gente já sabe que dá danos morais, a gente vai pra segunda história. Exatamente. Gente, a minha, eu acho... Quer dizer, eu não sei. Não é tão assim. Vamos ver. Bora pra minha história? Por Bom, se favor. bem que depois dessa, a minha história tá tranquila. Quer dizer, numas, né? Numas. Vai, manda Inclusive, digam qual história você ia surtar mais, Ana Paula ou a minha. Vamos lá. Bom, até o momento, assim... Mano, a pessoa levantou a barra muito alta agora. Eu sou acusona por não ter ido à minha própria festa de casamento? Se você tiver motivo, você não é acusando, não. Como muitas mulheres, passei anos fantasiando sobre o dia do meu casamento. Então, quando meu noivo me pediu em casamento no ano passado, eu estava nas nuvens. Passei centenas de horas planejando e organizando o nosso dia perfeito. Diferente de muitas pessoas, não tivemos ajuda financeira com nada relacionado ao casamento. Mas gastamos cerca de 16 mil dólares, sendo 8 mil com o casamento e o resto com a lua de mel. Eu trabalhei milhares de horas extras para economizar para isso. Mal sabia que meu noivo e o melhor amigo dele haviam armado uma pegadinha para esse dia. Quando chegou o momento de perguntar se alguém tinha algo contra o casamento, Ah, não. se alguém tem algo a dizer, fale agora ou cale-se para sempre. O melhor amigo dele se levantou e disse que se opunha. Ah, não. Quem entende um pouco de casamento sabe que, Não pode continuar. independente de ser uma brincadeira ou não, o casamento não pode seguir em frente se alguém se opuser. Então, apesar de meu noivo e o melhor amigo dele terem dito que era só uma pegadinha, não pudemos nos casar como planejado. Eu fiquei arrasada e com muita raiva. Eu perdi completamente o respeito por ambos e todo o dinheiro investido na cerimônia e na festa havia sido perdido. Pois nada é reembolsável. Meu dia perfeito se transformou em um desastre completo e, pra ser honesta, agora eu nem quero mais me casar. Não, eu não me casaria. Enfim, minha futura cunhada havia organizado uma festa pós-casamento na casa dela. Ao invés de ir, eu caminhei até a porta e fui embora, tomada pela vergonha e decepção. Minha família inteira mora em outro estado e havia planejado esse dia com meses de antecedência, só pra presenciar aquela palhaçada e um casamento não acontecendo. Depois que eu fui embora, meu telefone ficou cheio de ligações dizendo que eu estava exagerando e que eu deveria ir à festa. Alguns disseram que eu poderia ir à prefeitura e pegar um certificado de casamento rapidinho, ou que custaria ainda mais dinheiro, inclusive. Não pararam de me incomodar até que eu finalmente explodi, dizendo pra todos irem basicamente se fuder e que eu não tinha obrigação nenhuma de esconder meus sentimentos feridos só pra salvar a aparência com eles. Eu fui errada por não ter ido? Gente, eu teria expulsado esse marido. Tomara que ela vai pra lua de mel sozinha. Gente, Pega o dinheiro e vai pra lua de eu mel quero muito que ela sozinha. faça que nem a Rachel de Friends, sabe? Quando o Ross, obviamente, o Ross sempre faz merda, né? Sempre faz bosta. E aí ela vai pra lua de mel dela sozinha. É tipo isso. Eu espero que ela faça Eu isso. acho que tem que Não, ser. sozinho, caralho. Pega uma amiga. Exato. Uma prima, eu levaria pra outra. Pega uma amiga, uma prima, foda-se. Leva alguém com você. Outro Sim. boy, então, porque ele merece esse imbecil. Exato. E vai curtir sua vida. Cara, que brincadeira idiota. Porque isso aí é uma questão de tipo. Eu acho que dá danos morais também, tá? Eu acho que dá danos morais. Vamos ligar Eu pra acho. Júlia. Vamos ligar pra Júlia. Mas assim, o cara mexeu com a imagem dela, mexeu com o dinheiro de todo mundo da família dela, mexeu com o dinheiro dela. O cara conseguiu ser um cuzão em tudo. Gente, a gente tava aqui conversando, a gente viu um vídeo de um cara jogando um bolo um bolo na cara da esposa. Gente, e o outro, sabe o que é pior? Esses vídeos já viralizaram 500 500 vezes. Os caras não tem continuam graça, fazendo não essa tem merda. graça, meu. não tem graça. Não tem graça Então, assim, nenhuma. os caras precisam entender que nem quando os caras estão assim e aí eles usam atrás do paletó deles escrito Help Me ou Game Over. Gente, isso é ridículo. Isso é ridículo. Se você não quer casar, você não casa. Você quer fazer essas piadinhas? Quem vai rir? Quem foi Ninguém que tá riu? rindo. Alguém tá rindo? Vocês perderam 8 mil dólares, porque falou que tem 16. 8 pro casamento e 8 pro coisa. Eu vou até ver quanto que é 8 mil dólares. Vamos ver quanto é em 8 real. mil dólares? Quanto que esse cara gastou? Só numa brincadeirinha? E depois chegou pra ela e falou assim, é só pegar um negócio lá na prefeitura, um certificado. Tipo, como se fosse Se a eu- mesma coisa, sabe? se eu ela quisesse quisesse- casar na prefeitura, ela teria casado, Eu teria caralho. casado na porra da prefeitura. Se eu fiz hora extra no meu trabalho pra juntar dinheiro, pra fazer um casamento, Cara, eles gastaram 50 pau nessa brincadeira. Tipo, na conversão da moeda, eu sei que não é bem assim, mas enfim, é o equivalente a 50 mil reais que eles gastaram nessa porra. Pro cara fazer uma palhaçada dessas. Agora, se eu fosse fazer uma idiotice dessa, eu ia no mínimo me informar. Ele nem se informou, entendeu?
Mano, não, ridículo. Sabe o que eu ia falar assim? Agora casa com seu melhor amigo. Dá a mão pro seu melhor amigo e vamos dois pra puta que pariu. Assim, o melhor amigo é de menos, na verdade. Porque, tipo, na casamento dele tá pouco se fudendo. Agora, o noivo sabia. É. Ah, vai cagar. Não, é um negócio, gente, surreal. Porque é aquilo, assim, é o que ela falou. A pessoa que sabe o mínimo, sabe que o resto do casamento não pode não pode acontecer. Então, assim, a gente até sempre brincou, né? Que um dia a gente queria ir num casamento. Não, eu brincava. Você lembra quando eu era mais É. nova? Tipo, sei lá, era adolescente. Eu falava, Paola, o dia que eu casar, eu quero que vocês, na hora que o padre fale, você fala, eu não sei o quê. E, gente, Depois não é uma fala, coisa que eu não, falar. Aí depois, não, zoeira. Mas é uma coisa que eu devia falar, tipo, quando eu já tinha 12 anos, entendeu? óbvio, Uma quando você é brincadeira, criança. entendeu? Que nunca... E outra, você não tava com ninguém, você não tava amando Exato. ninguém. Era tipo assim, Era eu um queria... casamento hipotético, era quase uma Exato. coisa que tão irreal, né? Assim, eu quero uma emoção, entendeu? É. Tipo, vamos fazer. A gente sempre falava, ia ser engraçado se um dia acontecesse num casamento. Então, por exemplo, gente, quem assistiu Grey's Anatomy? Lembra quando a April tá casando e aí o Jackson para? Tipo, aquilo ali já. Jackson também, nossa senhora. Não, mas se o Jackson parasse no casamento. Eu não, amor, eu continuaria time Essa forte. aqui é casada. Daí eu, minha filha, se o Jackson parasse no casamento, dependendo de quem estivesse do meu lado, eu ia falar, será que não vai mijar na minha comida? Será que o Jackson... Não, então o Jackson não podia mijar na minha comida. Ele não tem esse perfil. O Jackson não faria isso porque ele é médico, Paola. Ele É saberia verdade, que isso faz mal. É verdade, verdade. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é, nessa cena da April, se fosse exatamente na hora que o cara falou, e eu acho que foi, que o padre fala, o casamento não podia continuar, entendeu? Na realidade. Então a pessoa fica achando, porque é engraçadinho, porque é legal, porque vai ser divertido. Gente, não vai ser divertido, não vai ser engraçadinho, não é legal. Vocês gastaram dinheiro, gastaram tempo. E assim, o emocional é um bagulho muito zoado. Sabe? Imagina a família inteira dela vir da casa do cacete. Ele acabou com tudo, assim. Ele fudeu Não, com ela. tudo. Fudeu. Ele não estragou só o casamento. Ele Não. estragou o relacionamento, parte da vida dela, entendeu? Ele pegou e deu um grande problema na mão dela. Ele falou, olha, você ia se casar, na verdade toma esse problemão. É seu agora. Foi isso que ele fez. Agora, sabe uma coisa que eu tava pensando? A gente tem muita história de casamento, né? Não sei, porque tem muita história de casamento. Uhum. Mas, cara, eu nunca fui num casamento tão agitado assim. Nunca. Com todo respeito, todo casamento que eu já fui foi, tipo, normal. Nunca. Tipo, casamento, tudo O que certo. o mais pode ter acontecido é, sei nunca lá, fui num babado. os docinhos não deram pra todo mundo. É, Umas esse coisas tipo bobas, de coisa. assim. Agora, casamento... Meu, tem... Você viu Mulheres Apaixonadas? A novela? A novela. Eu tava vendo recentemente que tava passando, acho que no Globoplay, sabe, porra. E tem um casamento logo no começo, a mulher faz um strip no casamento, acaba com tudo, ela dá em cima do padre no casamento dos outros. Meu então, assim, Deus! muitos agitos. Mas na vida real, cadê esses casamentos babados, entendeu? Não tem. Me não tem. convidem pra casamentos drama que a gente vê aqui. Só pra acompanhar, só pra acompanhar. E assim, dependendo do casamento, né? Porque se eu ficar muito estressada, eu sou capaz de pegar o noivo na porrada, assim, dependendo do que ele fez. Tipo, isso aí eu ia ficar maluca. Gente, se fosse uma amiga minha... Nossa. É que assim, eu fico pensando toda hora, não, porque se fosse o meu filho, eu já ia mandar esse cara pra casa do cacete. Eu ia pegar uma amiga minha, eu ia vazar pra essa lua de mel. Eu não ia querer saber dele. E se ele reclamasse alguma coisa, eu ia falar, você arruinou nosso casamento. Esses 8 mil reais, 8 mil dólares, né, que são 50 mil reais, pode mandar pra mim. Porque eu batalhei Cara, ela E fez assim, um monte de hora extra. um monte de hora extra. Tipo, e outra, um monte. óbvio que nada reembolsa, até porque tava rolando no momento. Tudo que foi contratado tava acontecendo ali. Não tem como, não tem como. mais o que fazer. Gente, às vezes não dá pra reembolsar 1, 2 dias antes, uma semana antes, Imagina 2 no semanas dia. antes. Que quem dirá no dia. Já era. E às vezes, muitas vezes, pra você jogar pra trás, vamos supor, se ela chegasse e falasse assim, tudo bem, vai, vou te perdoar. Vamos jogar nossa festa de casamento pra daqui a não sei quanto tempo. Mano, você vai pagar uma nota por conta disso. Mas já era, ela já perdeu tudo. Não, sim, mas eu digo antes, assim, se fosse antes. Ela chegasse e falasse assim, eu vou ignorar qualquer merda que esse cara faz e vou jogar pra longe. Não tem como. Você vai pagar uma nota. Então vai ter que trabalhar mais. Então, tipo assim, foi literalmente o cara querer ser engraçadinho. Ele achou o quê? Que ele ia viralizar no TikTok? Eu fiquei pensando isso. Será que eles fizeram isso, tipo, não só pela pegadinha em si, mas eles estavam gravando, achando que eles iam viralizar Tipo aquele cara lá da pegadinha que o homem perfurou o pulmão o dele. meu namorado? Exato. Então, será Tipo, que ele tava fez gravando. isso? O que deixa pior ainda, né? Se ele só fez piora. isso por like, ele Só fez isso pra piora. aparecer. Não, pelo amor de Deus. Não, gente, é um negócio. Cara, vamos ser conscientes, gente. Consciência. Sabe, leva a sério. Se você quer casar com ela, casa com ela e pronto, acabou. Ou não casa. E entendeu? e Casa. assim,
Ninguém tá obrigando a pessoa a casar. É Não. isso que eu falo, gente. Vocês estão pagando com o dinheiro de vocês. Vocês estão entrando no carro de vocês, indo até lá, pagando smoking, pagando tudo, pagando lua de mel. Vocês estão lá porque vocês querem. Ninguém tá sendo. Se não ninguém quer é vítima. casar, cara, não casa. Fica na sua Ninguém- casa. Fica na sua casa. É mais barato. A gente não é obrigado a ir até lá. A gente não fica com tanta Não raiva faz de ninguém você. perder tempo. Exato. E assim, se fosse uma amiga minha, se fosse o marido de uma amiga minha, nossa, esse cara, eu acho que eu pegava ele na porrada Eu adoro no falar, dia. todo episódio. Ai. Todo episódio você vai pegar uns 5. Na porrada. Tá bom. O problema, gente, é que eu não faço isso na vida real. Eu peguei de alguém na porrada? Não. Você já falou isso aqui. Não, é uma Só quando era bosta. criança, né, Paulo? Mas Quando eu era- aí tem- não, quando eu era criança- Foda-se, quem nunca, né? Bom, é aquilo, porque na realidade eu eduquei os moleques da minha sala. É isso aí. Os amigos da Paula sabem muito bem o que eu tô falando. Eles sabem, porque assim, quando eles faziam merda, eu ia lá, sentava a porrada neles, nunca mais repetiu. Pronto, acabou. Entendeu? Mandava eles pra diretoria, nunca mais repetia. Pronto, acabou. Mas enfim, gente, o negócio é respeita, eu digo, nos dois, respeitem o relacionamento de vocês, respeitem os sentimentos dos outros e a decisão dos outros. Exatamente. Tá. Exatamente. Você pode querer o que você quiser. Se não for consensual, não vai rolar. E assim, vocês descobriram, a gente arranja advogada para nossas amigas em 2 minutos. Façam isso com as mulheres, você acha viu? que não vai Não, ter? e não só atendeu como advogada disposta a sair pra encontrar a gente na delegacia, Ela entendeu? falou, estou no barzinho e ia pra delegacia. Ela já devia estar pagando a comanda do bar, Tipo assim, nossa, pegando o bus da pegando, chapelaria, falando, bom, minhas amigas estão na delegacia, eu tenho que vazar. pegando o Uber falando, onde é? Onde Passo é? pelo Onde é o nosso B.O. lugar. que eu vou? Onde é? Porque, tá entendendo? A gente descobre. E como vocês viram, o negócio é de 50 mil, danos morais de 30 a 50 mil reais. Então, bonito, se você não quer pagar 30, 50 mil reais, Ou não sei lá qual faz seja o uma valor. merda. foda-se. Exato. Não faz essa merda. E mulher, se você está passando por uma situação dessa, procure Júlia Lofreda, nossa. Procure um advogado. Pode ser ela, Júlia, pode ser qualquer pessoa. Fale isso com as pessoas e você tem o direito, sim, de processar. E você tem o direito, sim, de ter danos morais por algo que, né, estão fazendo com você sem você querer. Exatamente. Bem, acho que por hoje é isso. Eu acho que por hoje é isso, gente. Nos vemos no próximo episódio de Drama Diário. E como sempre, deixe seus comentários, suas opiniões, seus feedbacks. E se quiserem mandar histórias, só mandar história pra gente. Por onde vocês quiserem, por DM, mas peguem o nosso e-mail dramadiario.podcast@gmail.com e nos mandem suas histórias. É isso. Tchau!